Olá, fidelidade. Leitura do capítulo 2, Seu Amigo, o Subconsciente, parte 1, de Joseph Murphy, do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente, para alcançar uma vida mais plena e produtiva. Há uma única mente e nela existem apenas duas esferas de atividade. Apesar de falarmos em mente consciente e mente subconsciente, não há duas mentes separadas. A mente consciente, ou objetiva, é o aspecto que raciocina, que escolhe, pondera, disseca, analisa, investiga, escrutiniza e chega a conclusões e decisões. É com ela, por exemplo, que você escolhe sua carreira, sua casa e seu parceiro de vida. Por outro lado, sem qualquer escolha consciente de sua parte, seu coração é mantido em constante funcionamento e os processos orgânicos, como digestão, respiração e circulação, são executados pela sua mente subconsciente, por meio de uma atuação independente do seu controle consciente. Ela não analisa nem discute, apenas atende às instruções que foram gravadas nela pela mente objetiva. E pode-se dizer que é uma via de mão única. O subconsciente é como o solo, que aceita qualquer tipo de semente, seja ela boa ou ruim, de uma erva daninha ou de uma árvore frutífera. Por exemplo, seus pensamentos são ativos e possuem em seu interior o poder de germinar, motivo pelo qual são comparados com as sementes. Ideias negativas e destrutivas plantadas no subconsciente continuam atuando segundo sua natureza e no momento certo virão à superfície, sob a forma de uma experiência ou uma situação correspondente a elas. O problema é que o subconsciente ou a mente profunda não se interessa em avaliar se seus pensamentos são bons ou maus, falsos ou verdadeiros. Por exemplo, se conscientemente você aceita uma crença como verdadeira, mesmo que ela seja falsa, o subconsciente a receberá sem contestar e começará a agir para trazer os resultados que obrigatoriamente tem de manifestar. Portanto, se você lhe der ordens ou sugestões erradas, elas acabarão sendo concretizadas sob a forma de eventos, experiências e condições desagradáveis. O subconsciente também pode ser chamado de mente subjetiva, em contraste com a mente consciente ou objetiva, e toma conhecimento do mundo externo por meios independentes dos 5 sentidos. A mente subjetiva percebe por intuição. Ela é a sede das emoções e o depósito da memória, e desempenha suas funções mais elevadas quando os sentidos objetivos estão em repouso, ou seja, quando o consciente está em um estado de relaxamento ou sonolência, ou suspenso de uma outra maneira. O subconsciente vê sem os órgãos naturais da visão e tem a capacidade de clarividência ou clareaudiência. Ele pode sair do corpo, viajar a terras distantes e trazer informações claras e exatas para beneficiar sua vida. Por meio da mente subconsciente, você consegue ler o conteúdo de um envelope lacrado, ver o que há dentro de um cofre e ler os pensamentos de outras pessoas, sem o uso dos meios de comunicações habituais. É de vital importância compreender a interação entre a mente objetiva e subjetiva, para aprender a verdadeira arte de orar.
Quando elas funcionam de maneira harmoniosa e pacífica, o resultado é saúde, tranquilidade, alegria e felicidade. Todo o mal, dor, sofrimento, miséria, guerras, crimes e doenças do mundo são devidos ao relacionamento desequilibrado entre elas. E acima de tudo, você tem de lembrar que o subconsciente é impessoal e não seletivo. Na Bíblia está escrito que o marido é a cabeça da mulher. O uso bíblico dos termos marido e mulher não deve ser levado ao pé da letra. O marido representa a mente consciente, a mulher, a mente subconsciente. E a afirmação é uma metáfora para explicar uma verdade psicológica. Como o subconsciente é controlado pela mente consciente, a mulher, o subconsciente está subordinado ao marido, o consciente. Em todas as questões, graças a essa interpretação errada das Escrituras, por milhares de anos, os teólogos mantiveram as mulheres em um estado de submissão e quase escravidão aos desígnios dos pais e maridos. Tudo que sua mente objetiva sente ser verdade, o subconsciente aceita sem discutir. O que lhe dá poder sobre toda a criação é sua capacidade de escolher a ideia que pretende pôr em prática. Não perca tempo pensando nas imperfeições, defeitos, vulnerabilidade ou fragilidade dos outros, porque o que você acha ou sente em relação a outra pessoa, você cria em sua própria mente, corpo e circunstâncias. Pergunte a si próprio: eu gostaria de viver com o que estou pensando e desejando para o outro? Se a resposta for afirmativa, você está no caminho certo. Lembre-se de que seu pensamento é criativo e o que você pensa sobre o seu próximo está criando em todas as fases da sua própria vida. Daí a grande instrução: não faça aos outros o que não queres que te façam. A sorte ou o acaso não é responsável pelas coisas que lhe acontecem, e o destino não é o responsável pela sua sorte ou azar. Não existe a predestinação, porque você pode selecionar apenas ideias de verdade, beleza, nobreza e outras, similares aos pensamentos de Deus, que seu subconsciente reproduzirá fielmente. A Bíblia diz: tudo o que pedires em oração, acredite que já o tens e o receberás. Essa também é uma lei psicológica. Faça sua prece acreditando que já possui o que você está pedindo. Assuma o estado de espírito que teria se conseguisse ver seu desejo realizado. Essa é a lei da transformação inversa. Por exemplo, se a venda da sua casa lhe trará satisfação, alegria e tranquilidade financeira, você pode antecipar esse estado de espírito antes de vendê-la. Em outras palavras, o estado mental criado pela sua imaginação e emoções resultará na venda da casa. Imagine qual seria a sensação de receber o cheque da mão do corretor, depositá-lo no banco e começar a fazer o que pretende com o dinheiro. Mantenha esse quadro mental em sua mente consciente e essa atitude produzirá o que você deseja. Thomas Edison descobriu, ou sabia intuitivamente, que o som da voz causava movimento de correntes na atmosfera. Raciocinando sobre o assunto, chegou à conclusão: então, o movimento dessas correntes de ar pode reproduzir a voz. Foi com base nessa ideia que ele inventou o fonógrafo, gravando o desenho das vibrações da voz em um cilindro por meio de uma agulha. Mais tarde, foi capaz de ouvir novamente a voz, quando a agulha voltou a acompanhar os sulcos gravados no cilindro. Ele pôs a lei da transformação inversa em ação.
Edison também sabia que a eletricidade é produzida pela fricção e pela lei da inversão. A fricção produz eletricidade. Ele conhecia bem o princípio da transformação das forças. Uma transformação de força é sempre reversível. O princípio da causa e efeito e ação e reação é cósmico e universal. O subconsciente é seu amigo e procura sempre ajudá-lo, curá-lo e orientá-lo. Suponhamos que alguém esteja lhe propondo um negócio que conscientemente você não sabe que é fraudulento. A mente subjetiva lhe envia sinais por meio de intuições, impulsos, sensações, insistindo para que seja mais cauteloso. Ela sempre quer o seu melhor. Se você se ferir ou se queimar, ela atua para diminuir o inchaço e acelerar a cicatrização, dando-lhe novos tecidos e nova pele. Se você está cuidando de um doente e precisa dar uma dose do remédio às 2 da madrugada, por exemplo, por mais cansado e exausto que esteja, se antes de dormir você pedir ao subconsciente para acordá-lo na hora exata, ele o obedecerá, despertando-o às 2 horas. A tendência do subconsciente é sempre atuar em favor da vida e do progresso. Um rapaz que sonhava em frequentar certa universidade veio conversar comigo depois de ter sido rejeitado por não alcançar a pontuação necessária no seu histórico escolar que permitisse o seu ingresso. Eu lhe falei: você já me ouviu falar da lei da transformação inversa? E tenho certeza de que a entendeu. Então, como se sentiria se a universidade reconsiderasse e aceitasse a sua inscrição? Imagine que foi chamado pelo diretor do departamento de admissão que o rejeitou e ele está lhe dizendo: fizemos uma segunda análise das suas qualificações e mudamos de ideia. Você está admitido. Qual seria a sua atitude? Nossa, eu ficaria super feliz. Ligaria para o meu pai, ele daria uma festa para comemorar. Então, à noite antes de dormir, imagine e sinta que eu estou lhe dando parabéns pela sua admissão e pela sua escolha de universidade. Imagine que está dizendo ao seu pai que foi aceito. Visualize o funcionário do setor escrevendo a carta que você receberá, comunicando que agora é oficialmente um aluno dessa instituição. Crie em sua mente a alegria e a satisfação que sentiria com essa grande notícia. O jovem seguiu minhas instruções e foi admitido, mostrando mais uma vez que a sensação de prece atendida, se for vivenciada e sustentada, concretiza a resposta à oração. Esse é o significado da frase. Ele chamou coisas que não eram o que eram, e o invisível tornou-se visível. Se um fato físico pode produzir um estado psicológico, o estado psicológico pode produzir o fato físico. A pergunta é: como você consegue acreditar que já possui o que pediu em sua prece? Seu desejo é uma ideia, há uma imagem em sua mente. Portanto, você pode aceitar o quadro mental, dramatizá-lo e sentir sua realidade. Rejubile-se com a ideia. Acredite na lei do crescimento, sabendo que a semente que você planta no solo germinará, se receber os cuidados adequados, como rega e adubação. Sua consciência é a soma total de todas as suas impressões e percepções, tanto objetivas como subjetivas. Sua mente dá abrigo a elas, mesmo que nem todas sejam boas ou construtivas. Você precisa aprender a abri-la apenas para ideias capazes de curar, abençoar, inspirar e elevar e dignificar sua alma. Essas ideias, emoções
E o motivo de haver tanta miséria e sofrimento no mundo são as ideias completamente falsas que muitas pessoas têm em sua mente e ficam emaranhadas nela e terminam por procurar uma válvula de escape. Se as emoções são prejudiciais, o resultado dessa vazão só pode ser negativo. Quando a mãe de James Watt, o inventor da máquina a vapor, estava fervendo água para fazer chá, ele teve sua atenção despertada para a tampa do bule, que era forçada a se levantar pelo vapor resultante da fervura. Então começou a pensar sobre o que aconteceria se a força do vapor pudesse ser aproveitada. O que Watt teve foi uma ideia. Ele começou a analisá-la por todos os ângulos e mais tarde uma outra ideia veio do seu subconsciente, a de forçar o vapor a entrar em um cilindro que continha um êmbolo ou um pistão. A expansão do valor empurraria o êmbolo e esse movimento acionaria uma roda. Foi esse o capital inicial da máquina a vapor, que revolucionou a indústria do mundo inteiro. Quando você afirma que qualquer coisa não pode ser feita porque isso nunca aconteceu ou é totalmente impossível, lembre-se da história de Mamangaba. A ciência da aerodinâmica afirma que um inseto grande como a mamangaba não tem capacidade de voar porque suas asas são muito curtas e seu peso é grande demais. Mas como a mamangaba não lê livros nem pensa em projetos aerodinâmicos, ela continua a voar, como sempre fez. Por isso, quando alguém disser que algo é impossível de ser feito, use o poder da sua imaginação e diga e repita muitas vezes: eu vou fazer isso. Isso pode ser feito e eu vou conseguir. Seu subconsciente aceitará sua afirmação ou positiva e responderá de maneira maravilhosa. Na sua mente subjetiva existe uma inteligência e sabedoria que virá ao seu auxílio em emergências, atendendo a uma demanda direta. São centenas de casos que cientistas, por exemplo, receberam respostas às suas preces e meditações que não haviam conseguido com seu trabalho. Nikola Tesla, um brilhante engenheiro eletricista que inventou o motor elétrico e trouxe ao mundo as mais impressionantes inovações, contou que quando uma ideia para uma invenção vinha à sua mente, ele a construía em sua imaginação, porque cabia ao seu subconsciente, impregnado com a ideia, iria dar-lhe forma e fazer revelar ao seu consciente todas as peças que seriam necessárias para fabricá-lo, apesar de se interessar na melhoria constante de seus inventos. Tesla não perdia tempo corrigindo defeitos e entregava aos seus técnicos um desenho perfeito do produto em sua mente. Ele disse: invariavelmente, meus aparelhos funcionavam como imaginei que iriam funcionar. Em 20 anos, não houve uma única exceção. Isso mostra que seu subconsciente lhe dava todas as respostas. Um famoso químico alemão do século XIX, Friedrich Kekulé von Stradonix, foi acudido pelo seu subconsciente na resolução de um problema que há muito tempo o preocupava. Ele estivera trabalhando intensamente na tentativa de entender a posição dos 6 átomos de carvão e 6 de hidrogênio na fórmula do benzeno, mas nunca era bem sucedido. Exausto, em um certo dia resolveu esquecer tudo aquilo, ou seja,
entregou o problema para o seu subconsciente e foi cuidar de outras coisas. Pouco tempo depois, estava caminhando pela rua quando sua mente subjetiva presenteou o seu consciente com uma súbita imagem mental de uma cobra mordendo o próprio rabo e girando como um redemoinho. Esse lampejo lhe deu a resposta que tanto procurava. Os átomos de carbono e hidrogênio formam um núcleo que atualmente é chamado de anel de benzeno, a estrutura fundamental da química orgânica. Um número imenso de invenções e soluções surgiu dessa maneira. A Bíblia diz: eu, o Senhor, que é sua mente subconsciente, me farei conhecido para ti numa visão e falarei contigo em sonhos. Quero lembrar que quando uso o termo mente subconsciente, estou falando sobre a grande mente universal e não me fixando na mente estreita do ponto de vista freudiano, que só lida com um repositório de repressões sexuais, frustrações, inibições e complexos. Eu estou me referindo ao Pai interior, que realiza todas as obras. Você pode chamá-lo de Deus, Jeová, Alá, Brahma, absoluto, inteligência infinita, espírito eterno ou princípio vital. Também pode chamá-lo de mente supernormal, mente superconsciente e mente subliminar. A escolha é sua. Essa sabedoria e inteligência interna que controla todos os seus processos vitais, mesmo quando você dorme, às vezes atende às suas preces por meio de um sonho, uma visão ou um lampejo de entendimento. O consciente se mantém ativo 24 horas por dia e está sempre pronto a ajudá-lo no momento necessário. A Bíblia e muitos outros livros sagrados fazem inúmeras referências às revelações e avisos dados às pessoas durante o sono. É bem conhecida a passagem que fala sobre José e sua capacidade de analisar os sonhos do faraó. Sua perspicácia e sagacidade de prever o futuro por meio da interpretação dos sonhos lhe trouxeram honra, louvor e reconhecimento do monarca. Os sonhos têm cativado cientistas, eruditos, místicos e filósofos ao longo dos milênios. Muitas respostas aos nossos mais graves problemas foram dadas em sonhos. Freud, Jung e Adler e muitos expoentes da psiquiatria e psicologia estudaram símbolos surgidos em sonhos e, ao interpretar seu significado para a mente consciente dos seus pacientes, conseguiram descobrir e eliminar fobias, fixações e outros complexos mentais ocultos. Os sonhos, claro, são projeções do conteúdo de sua mente subjetiva e, em muitos casos, o ajudam a resolver problemas e o alertam em questões relacionadas com alvos e baixos da vida cotidiana, como casamento, finanças, viagens. O sonho é uma dramatização do que existe em seu subconsciente. Não deve ser interpretado ao pé da letra. Você molda seu próprio destino por meio dos pensamentos e emoções. E por isso tudo o que há na mente mais profunda pode ser modificado. Quando você conhece as leis da mente, adquire a capacidade de prever seu próprio futuro. Porque sabe que está em seu poder
encher o seu subconsciente com as verdades eternas, que expulsarão dele tudo o que é diferente dos desígnios de Deus. Uma vez, recebi um telefonema de uma mulher de Nova York, contando que seu marido lhe dissera um pouco antes de morrer que planejava tirar uma grande soma de dinheiro do seu cofre particular para investi-lo em um país estrangeiro com a intenção de obter maiores lucros. Ele sofreu um infarto fulminante e faleceu sem dar nenhuma informação sobre seus negócios. Quando o cofre pessoal foi aberto, não havia nenhum dinheiro, mas na documentação do banco estava registrado que o homem entrara na caixa forte 2 dias antes de sua morte. Uma inspeção minuciosa no seu escritório não revelou nenhum recibo de corretoras ou qualquer indício sobre um investimento tão grande. Sugeri a essa mulher que ela pedisse informações ao seu subconsciente, que sabia a resposta e traria a sua própria maneira. Diga-lhes a seguinte prece: minha mente subconsciente sabe onde meu marido guardou o dinheiro e acredito plenamente que a resposta virá à minha mente de maneira clara e inconfundível. Eu aceito essa ajuda com prazer e alegria. A mulher repetiu muitas vezes essa afirmação e meditou sobre suas palavras para aprofundá-las na sua mente subjetiva, ativando sua resposta. Alguns dias depois, teve um sonho muito nítido, em que viu uma caixa preta embutida atrás de um quadro do presidente Lincoln, que ficava no escritório do marido. Foi-lhe mostrado como acionar o botão secreto, que não podia ser visto facilmente. Ao acordar, a mulher correu para o escritório e tirou o retrato de Lincoln, encontrando a caixa preta. Apertou o botão como revelado no seu sonho e a portinha se abriu, mostrando vários maços de notas. Havia $50 mil no total. Essa mulher descobriu que tinha um grande amigo no seu interior, um amigo que tudo sabe e tudo vê, um guardião de um enorme tesouro de conhecimento, que ele sabe como transformar em realidade. Você pode imitar essa senhora, pedindo ao seu subconsciente para dar respostas às suas preces. Uma moça de São Francisco teve o mesmo sonho por 4 noites seguidas. Nele, o noivo que morava em Los Angeles surgia de repente, separado dela por uma montanha muito alta, cujo cume estava encoberto por nuvens escuras. A cena criava nela um grande choque e lhe causava uma sensação enorme de frustração. Ao acordar, tinha sempre a impressão de que havia algo muito errado e obscuro em sua vida. Perguntei-lhe o que aquela montanha significava para ela, porque os sonhos, para serem interpretados adequadamente, têm de coincidir com a percepção interior e emoções do sonhador. Além disso, como eram recorrentes, deviam correr para uma mensagem de extrema importância. E o subconsciente parecia insistir em dizer: pare, olhe, fique atenta. Conversando mais um pouco, a moça chegou à conclusão de que para ela uma montanha significava um obstáculo intransponível. Sugeri a ela contar os sonhos ao seu noivo e conseguir dele uma garantia que não havia nada escondido entre eles que poderia prejudicar seu futuro casamento. A moça seguiu meus conselhos e voou para Los Angeles com a intenção de falar pessoalmente com o noivo. Contou-lhe sobre os sonhos e depois de uma conversa franca, o homem finalmente confessou-lhe que era gay e que ele lhe havia proposto casamento para que seus clientes muito religiosos não suspeitassem de nada. O sonho da moça impediu-a de passar por uma experiência gravíssima. Você também pode ter uma premonição
analisando os acontecimentos recorrentes em seus sonhos. Eles, contudo, são extremamente variados. Alguns são devidos a frustrações ou repressão sexual. Outros revelam um enorme tumulto emocional, mau funcionamento do organismo, medos e tabus religiosos. Outros ainda são apenas a reprodução ou dramatização de eventos passados e suas atividades cotidianas. Há pessoas que têm sonhos premonitórios, onde assistem a eventos antes de acontecerem. Também não é comum a pessoa receber instruções detalhadas por meio dos sonhos sobre como agir em determinada circunstância. A verdade é que existe um maravilhoso poder do seu interior, uma sabedoria e a inteligência subconscientes que podem ser utilizadas por você. Não importa se você é religioso, agnóstico ou ateu. O inconsciente responderá se você pedir seu auxílio, porque é impessoal e não discrimina. Como eu disse anteriormente, você pode chamá-lo de inteligência supranormal, mente subliminar, mente subjetiva. Mas como na Índia, ou o eu sou. O mais importante é você ter certeza de que existe essa presença no infinito, no fundo do seu ser. Ela está aí para ser utilizada e nunca descansa. Sua mente racional precisa de sono para se afastar dos acontecimentos do dia a dia, mas seu organismo continua funcionando normalmente, porque é o subconsciente que preside os processos vitais. Habitue-se a dormir com a sensação de que você é uma pessoa bem-sucedida, importante, que se destaca em todas as atividades. Se estiver lidando com algum problema, contemple a solução dizendo: a infinita inteligência me dará a resposta. Aceito sua orientação e sei que ela virá dentro de mim, dentro da divina ordem. Seu subconsciente corrigirá os erros cometidos durante o dia e prenderá seu pensamento na suprema inteligência interior. Enquanto dormimos, um fluxo de correntes de cura é libertado. Os antigos gregos diziam que participamos da sabedoria e conhecimento dos deuses quando estamos profundamente adormecidos. E aqui a gente encerra a parte 1. Deu 33 minutos. Eu espero que o próximo, a parte 2, chegue menos de 30. Então é isso aí. Se você veio até aqui, por favor, se inscreva, curta no canal para que ele possa ser indicado pelo YouTube nas pesquisas e enviar para outras pessoas. E obrigado. Valeu!